o indicador que revela se o lucro é real ou só contábil. Se eu te dissesse que existem empresas que mostram lucro no papel, mas não têm dinheiro suficiente para pagar as próprias contas, você acreditaria? Muita gente investe nelas sem nunca perceber isso, e quando o problema aparece, o susto costuma ser grande. Eu sou o Nando Riqueza, e esse é um dos pontos mais negligenciados por quem busca ações boas pagadoras de dividendos. Porque lucro bonito em relatório não significa necessariamente dinheiro real entrando no caixa. Vou te contar a história da Patrícia. Ela tem 42 anos, é empresária, acostumada a lidar com números no dia a dia. Quando começou a investir em ações, achava que entendia balanço financeiro. Olhava lucro, crescimento, notícias positivas. Tudo parecia sólido. Até o dia em que uma empresa da carteira dela cortou dividendos, mesmo apresentando lucro no ano anterior. Foi ali que ela percebeu que faltava uma peça importante. Caixa é o dinheiro que realmente entra e sai da empresa. É ele que paga salários, fornecedores, impostos e, claro, dividendos. Algumas empresas mostram lucro porque vendem muito a prazo, fazem ajustes contábeis ou reconhecem receitas que ainda não viraram dinheiro de verdade. No papel, o resultado é bonito. No caixa, a realidade é outra. Quando a Patrícia começou a usar inteligência artificial para analisar esse ponto, a diferença foi imediata. A IA organizou o histórico de geração de caixa e comparou com o lucro divulgado. Em algumas empresas, os números caminhavam juntos. Em outras, pareciam histórias diferentes. Quanto mais o lucro se afastava do caixa, maior era o risco escondido. A IA deixou claro algo simples. Dividendos só nascem do caixa. Não existe pagamento consistente de dividendos sem geração de dinheiro real. Empresa que depende de empréstimos ou venda de ativos para pagar dividendos está apenas criando uma ilusão temporária. Outro detalhe que chamou atenção foi observar esse indicador ao longo do tempo. Um ano ruim pode acontecer, mas quando a empresa passa vários anos mostrando dificuldade de transformar lucro em caixa, o problema é estrutural. A IA ajuda justamente a identificar esse padrão antes que ele vire prejuízo para o investidor. Patrícia passou a enxergar empresas de um jeito completamente diferente. Algumas que pareciam seguras perderam espaço. Outras, menos comentadas, ganharam destaque. E mais importante, ela parou de ser pega de surpresa. É nesse ponto que o investidor amadurece. Ele deixa de se impressionar com relatórios e começa a olhar para a essência do negócio. A inteligência artificial não substitui o julgamento, mas ela organiza os fatos de forma fria e objetiva, evitando que emoção e expectativa tomem conta. Quem entende isso não cai facilmente em promessas de dividendos altos sem base. Aprende a separar lucro contábil de dinheiro real. E esse aprendizado muda completamente a forma de investir no longo prazo. Prontos práticos. 1. IA. Compare o lucro líquido e a geração de caixa da empresa X nos últimos 10 anos e explique se o lucro apresentado é sustentável. 2. IA. Analise se os dividendos pagos pela empresa X foram financiados por caixa operacional ou por aumento de dívida. ROI. Quando a empresa sabe transformar capital em resultado. Tem uma pergunta que todo investidor deveria fazer antes de colocar dinheiro em uma empresa, mas quase ninguém faz do jeito certo. Essa empresa sabe usar bem o dinheiro que recebe? Porque não adianta ganhar muito, vender muito ou até gerar caixa, se o capital investido ali é mal aproveitado. Deixa eu te contar a história do Henrique. Ele tem 46 anos, engenheiro, perfil analítico, sempre gostou de números. Quando começou a investir em ações, acreditava que quanto maior a empresa, melhor. Escolhia negócios gigantes, líderes de mercado, confiando que o tamanho garantiria bons resultados. Durante um tempo, tudo parecia certo, até que ele percebeu algo estranho. Algumas empresas menores entregavam retornos muito melhores para o acionista do que aquelas gigantes que ele tanto admirava. Foi aí que ele começou a investigar mais a fundo. O indicador que revelou isso foi o ROI. Em termos simples, ROI mostra quanto a empresa consegue gerar de lucro usando o dinheiro dos próprios acionistas. É como se você fosse sócio de um negócio e quisesse saber se o gestor está fazendo um bom trabalho com o capital que você colocou ali.
Henrique usou a inteligência artificial para organizar esse dado ao longo dos anos. A IA mostrou algo claro. Algumas empresas tinham ROI alto e consistente, enquanto outras oscilavam muito ou ficavam sempre em níveis baixos, e isso explicava muita coisa. Empresa com ROI saudável demonstra eficiência. Significa que ela consegue transformar capital em resultado sem desperdiçar recursos. Já empresas com ROI baixo costumam ter problemas de gestão, investimentos mal feitos ou estruturas pesadas demais. Elas até podem lucrar, mas fazem isso com muito esforço e pouco retorno proporcional. A IA também ajudou a colocar o ROI em contexto. Um número isolado não diz tudo. É preciso olhar a consistência ao longo do tempo e comparar com empresas do mesmo setor. Quando o ROI é alto apenas em um ano, pode ser efeito pontual. Quando se repete por vários anos, vira padrão. Henrique percebeu que empresas boas pagadoras de dividendos costumam ter uma coisa em comum: sabem usar bem o capital. Elas não precisam reinvestir tudo para sobreviver, porque já operam de forma eficiente. Isso abre espaço para remunerar o acionista com mais tranquilidade. Outro ponto importante apareceu quando a IA cruzou o ROI com o endividamento. Empresas que mantinham ROE alto sem aumentar dívida chamaram atenção imediatamente. Isso indicava que o retorno vinha da operação, não de alavancagem perigosa. A partir dali, Henrique parou de se impressionar com tamanho e passou a olhar eficiência. A inteligência artificial não tomou decisões por ele, mas organizou a realidade de forma clara. E quando você começa a investir com base em eficiência, seu dinheiro passa a trabalhar melhor. Prompts práticos. 1. IA. Analise o ROI da empresa X nos últimos 10 anos e explique se a empresa demonstra eficiência consistente no uso do capital dos acionistas. 2. IA. Compare o ROI de empresas do mesmo setor e identifique quais entregam maior retorno com menor risco para o investidor de longo prazo. Vantagem competitiva. Por que algumas empresas ganham sempre? Existe um momento na jornada do investidor em que ele percebe que números, sozinhos, não contam a história inteira. Duas empresas podem apresentar lucro, gerar caixa e até ter indicadores parecidos. Mesmo assim, uma cresce com consistência, enquanto a outra vive lutando para se manter de pé. A diferença quase sempre está em algo menos visível: a vantagem competitiva. Isso ficou muito claro na história do Fábio. Ele tem 45 anos, trabalha no setor de logística e sempre buscou empresas certinhas nos números. Tudo parecia organizado, saudável, dentro do esperado. Ainda assim, algumas posições da carteira dele começaram a perder força ao longo do tempo, mesmo sem grandes crises aparentes. Quando o Fábio começou a usar inteligência artificial para analisar essas empresas com mais profundidade, algo chamou a atenção. A IA organizou não só os dados financeiros, mas também informações sobre mercado, concorrência e histórico de preços. E o que apareceu foi simples, mas poderoso. Algumas empresas tinham proteção natural contra concorrentes, enquanto outras estavam constantemente sendo pressionadas. Vantagem competitiva é aquilo que faz uma empresa continuar ganhando dinheiro mesmo quando o mercado aperta. Pode ser uma marca forte, um custo de produção mais baixo, tecnologia difícil de copiar ou até contratos de longo prazo. Em termos simples, é aquilo que impede o concorrente de roubar clientes com facilidade. A IA ajudou o Fábio a enxergar padrões ao longo do tempo. Empresas com vantagem competitiva mantinham margens mais estáveis, conseguiam repassar custos e não precisavam entrar em guerras de preço. Já empresas sem essa proteção mostravam margens caindo aos poucos, mesmo com o aumento de vendas. Um ponto importante foi perceber que vantagem competitiva não aparece em um trimestre. Ela se revela ao longo dos anos. E é aí que a inteligência artificial se torna uma aliada poderosa, porque ela organiza dados históricos e mostra se a empresa consegue se defender consistentemente. Fábio percebeu que empresas boas pagadoras de dividendos quase sempre possuem algum tipo de proteção estrutural. Sem isso, qualquer aumento de custo ou mudança no mercado ameaça diretamente o lucro e os dividendos. A vantagem competitiva funciona como um escudo silencioso. Quando ele passou a incluir esse critério na análise, a carteira ganhou mais estabilidade, menos sustos, menos surpresas negativas. A IA não deu uma resposta pronta, mas mostrou padrões claros que antes ficavam escondidos.
Esse entendimento muda completamente o jogo. Você para de investir apenas no que parece barato ou famoso e começa a investir no que realmente sustenta resultados ao longo do tempo. Prontos práticos. IA. Analise se a empresa X apresenta vantagem competitiva sustentável ao longo dos anos e explique como isso impacta margens e dividendos. 2. Compare empresas do mesmo setor e identifique quais possuem maior proteção contra a concorrência no longo prazo. Consistência no tempo, onde a IA separa qualidade de sorte. Aqui é o Nando Riqueza. E se tem um erro que eu vejo se repetir, é o investidor confundir sorte com qualidade. Um bom ano vira prova, um dividendo alto vira certeza, um gráfico bonito vira convicção. Só que o mercado não respeita atalhos, ele respeita consistência. Deixa eu te contar a história da Juliana. Ela tem 41 anos, é coordenadora de projetos e sempre foi disciplinada. Estudava, lia relatórios, acompanhava notícias. Mesmo assim, a carteira dela parecia uma montanha-russa emocional. Um ano excelente, outro frustrante. Sempre havia uma justificativa: crise, governo, setor, azar. Até que ela percebeu que o problema não estava fora, estava no critério. Juliana analisava momentos, não trajetórias. Quando começou a usar a inteligência artificial do jeito certo, tudo mudou. Em vez de perguntar qual ação está boa agora, ela passou a pedir para a IA organizar anos de histórico. Lucro, caixa, margens, endividamento, retorno sobre o capital, tudo visto em sequência. O que apareceu foi desconfortável, mas libertador. Empresas que ela considerava boas tinham resultados erráticos. Um ano brilhavam, no seguinte decepcionavam. Outras, menos comentadas, mostravam um padrão quase entediante. Iam bem quando o mercado ia bem, mas também sobreviviam quando o mercado ia mal. E é exatamente aí que mora a qualidade. Consistência não significa crescimento explosivo. Significa previsibilidade. Significa saber o que esperar da empresa, mesmo em cenários difíceis. Para quem busca dividendos, isso é ouro puro. Dividendos não gostam de sustos, eles gostam de estabilidade. A IA ajudou a Juliana a enxergar algo simples. Empresas realmente boas repetem comportamentos positivos ao longo do tempo. Não precisam de um cenário perfeito para funcionar. Elas se adaptam, ajustam custos, protegem margens e mantêm o negócio vivo. Já empresas frágeis dependem sempre de algo externo dar certo. Outro ponto importante foi perceber que consistência reduz a ansiedade. Quando você investe em empresas previsíveis, para de reagir a cada notícia, para de vender no pânico e comprar na euforia. A inteligência artificial não elimina risco, mas reduz o risco de decisões emocionais. Juliana começou a montar uma carteira menos barulhenta e mais eficiente. Menos promessas, mais realidade. E o mais interessante, os dividendos começaram a aparecer com mais regularidade. Não porque ela acertou o timing, mas porque escolheu empresas que sabem atravessar o tempo. Esse é o verdadeiro papel da IA no investimento: organizar a história completa, não apenas o capítulo mais recente. Quem aprende a olhar assim para o mercado passa a investir com método, não com esperança. E é aqui que eu encerro o vídeo. Até agora, você aprendeu a identificar se o lucro é real, se o capital é bem utilizado, se a empresa tem proteção contra a concorrência e, principalmente, se ela é consistente ao longo dos anos. No próximo vídeo, a gente vai entrar no território que separa investidores comuns de investidores estratégicos. Vamos falar de crescimento sustentável, reinvestimento inteligente e sinais silenciosos de empresas que conseguem pagar dividendos hoje sem comprometer o amanhã. É onde a maioria se perde e onde a IA começa a mostrar vantagem de verdade. Se você quer continuar evoluindo com clareza e método, o próximo vídeo é o passo natural dessa jornada. Prompts práticos. IA. Organize os principais indicadores financeiros da empresa X nos últimos 10 anos e avalie se existe consistência suficiente para uma estratégia de dividendos no longo prazo. Compare a consistência histórica de resultados entre empresas do mesmo setor e identifique quais apresentam maior previsibilidade para o investidor.
Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Antes de encerrar, deixa eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!